Pessoal, hoje eu quero falar sobre cosmovisão. Você sabe o que é cosmovisão? A palavra cosmovisão é a junção de duas outras palavras, cosmo mais visão. Cosmo, mundo, visão ou compreensão. Visão de mundo, ou seja, a sua compreensão das coisas, a sua compreensão da realidade, sua forma de entender e interpretar o mundo à sua volta. Isso é a sua cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. Não importa se essa cosmovisão é teológica, é religiosa, é política, é ideológica, é filosófica, é materialística, é científica, nós temos alguma forma de cosmovisão. Ou seja, alguma maneira de entender as coisas, de compreender as coisas e de traduzir a realidade à nossa volta. Isso é cosmovisão. Quer estejamos conscientes de sua existência ou não, ela existe na nossa consciência, na nossa mente. É o nosso estado cognitivo, nossa maneira de pensar, de entender as coisas que nos cercam. Eu quero dar destaque a 4 grandes cosmovisões. Primeira cosmovisão, ateísmo. O ateísmo é aquela visão de mundo, ou aquela cosmovisão do mundo que pressupõe a inexistência de toda a realidade espiritual. Ou seja, o ateísmo é a crença, ou a ideia, ou a doutrina, melhor dizendo, de que nada além desse mundo material existe. Toda a realidade existente é o mundo físico, é o mundo material. Por isso os ateus, eles também são chamados de naturalistas, porque acreditam somente na existência do mundo natural. Ou também de humanistas, por associar toda a realidade ao ser humano, como também são chamados de fisicalistas, por acreditar somente no mundo físico. E ainda são chamados de materialistas, por aceitar somente a realidade da matéria. Então, para o ateu, nada de sobrenatural, de divino, de sublime, de metafísico existe. Tudo se restringe ao mundo da matéria. O cérebro, a mente são praticamente a mesma coisa. Não existe uma realidade metafísica, uma realidade espiritual que transcenda esse mundo que nós conhecemos ou nós conseguimos detectar. Então, essa é uma cosmovisão, o ateísmo. A segunda cosmovisão é o teísmo, que é o oposto do ateísmo. Os teístas acreditam que, além desse mundo físico, além desse mundo material, existe uma realidade paralela chamada de mundo espiritual, o mundo sobrenatural, o mundo de Deus, o mundo dos anjos, dos demônios, o mundo da realidade metafísica. E esse mundo material que nós conhecemos, ele sofre influência e interferência do mundo espiritual. Então, os teístas acreditam que Deus não somente existe, mas ele também se comunica com a espécie humana. Ele intervém na história da humanidade quando se faz necessário. Então isso é teísmo. As grandes religiões, do cristianismo ao hinduísmo, adotam alguma forma de teísmo, por reconhecer uma realidade sobrenatural que transcende a realidade física. A terceira cosmovisão, o deísmo. O deísmo foi muito forte no período do iluminismo. É a ideia de que Deus existe como causa primordial. Deus existe como Criador. Mas uma vez criando esse universo e criando a vida, Deus não interfere mais. É um ser totalmente passivo e indiferente à espécie humana. O Deus dos deístas, ele se revelou lá no início de tudo. Criou a espécie humana, criou o cosmos, criou toda a realidade, mas se afastou totalmente do universo. É uma espécie de Deus relojoeiro, que fabrica o relógio, faz ele funcionar, depois entrega a própria sorte. Então, os deuses dos deístas, ele não interfere na espécie humana, ele não responde à oração, ele não faz nenhum milagre. A história da humanidade é totalmente diferente a esse Deus. E por fim nós temos o agnosticismo. O agnosticismo é aquela ideia que põe em dúvida se Deus existe ou não. O agnóstico é como se fosse alguém em cima do muro. Embora eu diga que a maioria dos agnósticos segue uma espécie de ateísmo, mas essencialmente o agnóstico é aquele que pensa que não pode, na verdade, afirmar ou negar a existência de Deus. Ou seja, para um agnóstico propriamente dito,
não sabemos nem podemos provar a existência de Deus. Por isso não sabemos se existe um ser superior, um ser sublime, maravilhoso, que transcende o mundo, mas também não podemos provar o contrário. Por isso o agnóstico se mantém distante da discussão. Na prática, eu diria que um agnóstico é um ateu moderado, mas teoricamente ele afirma que é alguém que não pensa, na verdade, nessas questões de forma profunda.